os pastores e pastoras venham estar aqui comigo em nome de Jesus. Presbíteros, presbíteras, todo mundo aqui comigo em nome de Jesus, aqui do meu lado. Minha Margarete aqui no meio. Olha aí quanta gente, minha Margarete, na tua consagração. Vem aqui também, pastor. Você já faz parte da nossa igreja. Aleluia. Glória a Deus. Irmã Maria, venha, irmã Maria. Você é missionária. Vem aqui na frente em nome de Jesus. Glória a Deus. Venha, missionária Rosa. Em nome de Jesus, vem aqui na frente. Isso. Glória a Deus, aleluias. Segura aqui para mim, pastor. Irmãos, eu quero dizer para vocês que o cargo de diácono e de diaconisa não é menor do que o de um pastor e de uma pastora. Aleluia! Porque nós vemos Estevão na Bíblia, um diácono com a mesma unção dos apóstolos. Aleluia! Ele tinha a mesma unção dos apóstolos e ele era diácono. E Deus, ele não está interessado em título. Deus, ele não está interessado em rótulo. Deus, ele está interessado no coração sincero e naquele que realmente quer servir a Deus com excelência. E diácono quer dizer aquele que serve, servente. Às vezes a gente pensa que o diácono é aquela pessoa que é chamada única e exclusivamente só para servir a ceia, ou então para poder fazer a colheita das ofertas e dos dízimos. Mas não, diácono é muito mais. O diácono, ele pode substituir o pastor na falta de um pastor, e o diácono pode batizar. O que, pastor? O diácono pode batizar? Pode. Nós vemos um diácono batizando lá na Bíblia, Filipe, né? Então o diácono pode batizar também, se assim Deus quiser. E naquele momento só tem um diácono para batizar. Então, qualquer cargo que você tem na igreja, desde um porteiro, um cooperador, um obreiro, tudo é um cargo valoroso para Deus. E você tem que cumprir com excelência o teu chamado, porque Deus vai cobrar de você. O que você está fazendo com o teu chamado? Como que você está cumprindo aquilo a que Deus te chamou? O que você está fazendo com os talentos que Deus colocou nas tuas mãos? E hoje nós vamos estar consagrando a obreira Margarete, porque isso é uma ordem da Bíblia. Está escrito lá em Atos, capítulo 6, do versículo 2 a 7. Está escrito assim: e os 12 discípulos, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. O que nós estamos fazendo aqui é continuando aquilo que os apóstolos começaram. Os apóstolos precisavam ficar no ministério da palavra, e os apóstolos estavam muito ocupados cuidando da igreja, e eles precisavam de pessoas que cuidassem da parte social da igreja,
talvez cuidasse da parte financeira da igreja. Pessoas que pudessem estar visitando os irmãos mais necessitados. Pessoas que pudessem estar acompanhando de perto os problemas da igreja. E então os apóstolos instituíram os primeiros 7 diáconos. E nós estamos aqui fazendo aquilo que o Espírito Santo falou para que a gente fizesse. Quando nós erguemos um obreiro, quando nós consagramos um diácono, uma diaconisa, ou qualquer obreiro da casa do Senhor, até o pastor, não somos nós que fazemos, mas é o Espírito Santo que diz o que nós devemos fazer. E quando o Espírito Santo não quer, o Espírito Santo tira. Porque às vezes nós humanos erramos, mas o Espírito Santo não erra. E muitas vezes nós vamos ver que o Espírito Santo fala não. E nós temos que obedecer ao Espírito Santo. E quando o Espírito Santo diz sim, nós também precisamos obedecer ao Espírito Santo e consagrar aquele que tem chamado, aquele que tem vocação. Muitas pessoas têm vocação em igrejas, mas as igrejas não dão oportunidade. Muitas pessoas têm chamado, mas as igrejas não estão cumprindo aquilo que elas têm que fazer na terra, que é o quê? Apacentar as ovelhas e fazer com que cresçam o número de obreiros. Porque se não tiver obreiros na casa do Senhor, como que a igreja vai crescer? O pastor não consegue tudo sozinho. O pastor precisa de diáconos, o pastor precisa de evangelistas, o pastor precisa de presbíteros, o pastor precisa de missionários, de missionárias, o pastor precisa de mais pastores. E ele tem que dividir a carga com todos esses obreiros, porque nós não conseguimos fazer tudo sozinho. Nem Deus fez. Deus era dividido em 3 pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. E nós precisamos ter 6 diáconos. A diaconisa Margarete vai ser a primeira dessa nova leva de obreiros que o Espírito Santo está trazendo. Mas nós precisamos de 6, no mínimo. Por que, pastor, de 6? Porque nós precisamos ter cada culto com 2 diáconos. E nós não podemos sobrecarregar o diácono, a diaconisa, porque tem família, porque tem filhos, porque tem esposo, porque tem esposa. E a igreja não pode sobrecarregar o obreiro. Então nós precisamos ter mais obreiros para dividir o trabalho. Por isso que vários pastores pregam aqui. Por isso que vários pastores fazem a direção do culto. Por quê? Porque a gente precisa dividir as tarefas. E nós precisamos de 6 diáconos, para que cada dia de culto tenha 2 diáconos cuidando da igreja. Ou seja, sempre 3. Sempre seguindo aquilo que Deus ensinou: Pai, Filho e Espírito Santo. Sempre 3. Porque sempre que nós temos 3, a igreja nunca fica na mão. Sempre tem obreiros sobrando para trabalhar. Então vamos aqui cumprir aquilo que os diáconos começaram e que nós precisamos continuar. E a Bíblia fala de deveres que o diácono tem que ter. E os deveres que o diácono tem que ter estão escritos lá em 1 Timóteo, capítulo 3, do versículo 8 ao versículo 13, que está escrito assim: da mesma sorte os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência, e também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas. Porque os que servem bem como diáconos adquirem para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus.
Aqui estão os deveres dos diáconos. O diácono ou a diaconisa, primeiro precisa ser diácono e diaconisa dentro da sua casa. Porque se não consegue cuidar bem da sua casa, como que vai cuidar da igreja do Senhor? Por isso que nós, quando vamos levantar pastores, quando nós não conhecemos o esposo, quando nós não conhecemos a esposa, nós vamos fazer uma entrevista com o esposo ou com a esposa e perguntar como que aquele pastor é dentro de casa, como que ele é marido e como que ele é pai, como que ela é esposa ou como que ela é mãe. Porque se não é um bom marido e um bom pai dentro de casa, se não é uma boa esposa e uma boa mãe dentro de casa, como é que vai cuidar da igreja? Tem que ter o aval do esposo e da esposa. Tem que cuidar primeiro da sua casa, para depois estar cuidando da igreja. Porque um doente não consegue curar outro doente. Só consegue curar doente quem está curado. E a diaconisa Margarete, ela está aprovada. Ela está totalmente capacitada para o cargo que ela vai assumir. E a pergunta que eu faço agora para a diaconisa Margarete é que se você, diante da igreja, diante de Deus, diante do Senhor Jesus Cristo, você vai cumprir com todos os deveres de uma diaconisa. Vai cumprir com tudo isso? Amém? Glória a Deus, aleluias. Vamos, irmãos, estar estendendo as mãos aqui. Faça um favor aqui, irmã. Segure para mim o microfone aqui, meu amigo. Vamos aqui fazer a imposição de mãos. Irmã Margarete, pode se ajoelhar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos agradecer, Senhor, porque foi o Teu Espírito Santo, meu Pai, que escolheu a obreira Margarete para ser diaconisa da Tua casa, para ser diaconisa do Teu reino. Não uma diaconisa de uma placa de igreja, de uma denominação, mas a diaconisa do Teu reino. Porque nós temos visão de reino, nós não temos visão de igreja. Nenhuma igreja é melhor do que a outra. Não é porque uma igreja tem um nome, ou porque ela tem tradição, que ela é melhor do que a outra. Porque Deus não olha para a placa de igreja, Deus olha para a sinceridade. Deus olha para uma igreja que prega a doutrina da palavra de Deus e pratica a palavra de Deus. Glória a Deus. E nós estamos aqui, meu Pai, praticando a Tua palavra, obedecendo a Tua palavra. E nesse momento, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós apresentamos diante do Teu altar a obreira Margarete. E nesse momento, meu Pai, fazendo a imposição de mãos, assim como os apóstolos fizeram sobre os 7 primeiros diáconos, meu Pai, nós consagramos a diaconisa, a irmã Margarete de Souza Oliveira, ao cargo de diaconisa, em nome de Jesus Cristo e em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Agora vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, vamos orar, irmãos. Vamos agora fazer com que a unção que está sobre a nossa vida venha sobre a vida da diaconisa Margarete agora, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, neste momento, meu Pai, nós ungimos agora, meu Pai, com o poder de Deus, com o poder do Espírito Santo, a irmã Margarete. Enche ela com o Teu óleo, enche ela com o Teu azeite agora. Vai enchendo ela, enche com o Teu poder, enche com a Tua glória agora. Oh Espírito Santo, enche ela, meu Pai, com o poder de cura, com o poder de libertação,
o poder da sabedoria da palavra. Oh, Pai amado e Pai querido, nós como os pastores dessa igreja, meu Pai, impomos as mãos, meu Pai, e cumprimos a Tua palavra, e consagramos agora a obreira Margareta diaconisa da Tua casa, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Encha ela, meu Pai, agora, enche esse vaso agora. Oh, Pai amado e Pai querido, que o fogo do Espírito Santo venha tomar ela agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Enche esse vaso agora, meu Pai, e faça, meu Pai, com que ela tenha capacidade, Senhor, para cumprir, meu Pai, aquilo que ela foi chamada, meu Pai. Capacita ela dia após dia, meu Pai, no cargo, Senhor, de diaconisa do Teu reino, meu Pai. É o que nós oramos agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que o ministério da diaconisa Margarete seja para a honra e glória de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Receba o abraço da igreja. Em nome de Jesus. Parabéns. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Já vai receber o diploma, tá? Receba o abraço dos pastores. Veja lá para mim, mano. Fiquem aqui, pastores, tá? Glória a Deus. Irmãos, tudo na nossa igreja é feito com ordem e decência, do jeito que a palavra de Deus ensina. Nada é feito de qualquer jeito, mas tudo é feito debaixo da unção de Deus e tudo com ordem e decência. Após a consagração com a imposição de mãos da diaconisa Margareta, ela vai estar recebendo o certificado de consagração ao diaconato, que está escrito assim: tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Em obediência à ordem do Senhor Jesus Cristo, que ordenou aos seus discípulos em Mateus 28:19: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Certificamos que Margarete de Souza de Oliveira foi separada pelo Espírito Santo de Deus ao cargo de diaconisa e foi ungida com óleo pelo apostolado desta igreja física para exercer o diaconato pelo reino de Deus em todas as nações do mundo. Margarete, receba o certificado de consagração ao diaconato, receba a credencial de diaconisa, e essa credencial também, pela lei, você tem o cargo também de capelã, pela lei que está escrito aqui, a lei que faz com que você tenha também o direito de ser capelã, para estar trabalhando em hospitais, em presídios e aonde o Senhor te mandar. E ela já tem uma missão semana que vem, amanhã, 5 dias no hospital. Deus já colocou ela para trabalhar 5 dias no hospital. E eu tenho certeza que muitas almas vão ser alcançadas lá, porque é uma missão, é um ministério que Deus tem colocado. E também receba, irmã Margarete, o manual do diácono e da diaconisa, onde vai estar mostrando para você todas as suas funções dentro da igreja, em nome de Jesus. Amém? Só quero testemunhar rapidinho. Uns 2 anos, mais ou menos, o Senhor usou uma irmã da Assembleia da Missão para falar que eu ia subir um degrauzinho no ministério. Quando eu entrei aqui, eu disse não para a pregação e eu caí na rua. Às vezes estou com um pouquinho de dificuldade para levantar. Eu tenho machucadura, eu caí na rua. E passei muita luta. Falei, não vou dizer mais não para o Senhor. E o pastor falou, a gente vai te separar para a diaconisa. E eu não podia dizer não, né? Porque o Senhor já tinha usado o seu vaso para falar que eu ia subir um degrauzinho. E agradeço a Deus, louvo pela vida da pastora Clarice, do pastor Gil Ferraza.
Eu agradeço a eles em nome de Jesus e a Deus em primeiro lugar, né? Porque é só Ele, né? Pra dar força, dar graça pra gente nas batalhas, nas lutas, né? Mas até aqui o Senhor tem me ajudado, amém? Glória a Deus, aleluia. As palmas são para o Senhor Jesus.